Por que razão o campo político te ajuda a entender melhor as coisas? Porque você, levado pela mídia, está o tempo inteiro com aquela postura de que, fulano de tal deveria estar trabalhando por mim, dado que ele é um representante do povo, e aparentemente ele só pensa nele. Não. Ora, na hora que você entende que um campo político é um espaço de relações sociais, como o acadêmico, como o jurídico, como o jornalístico, como o publicitário e assim por diante, você entende que o que os políticos estão fazendo é disputar os seus troféus. E que, portanto, ele tudo fará para conquistar os troféus em disputa do seu campo. Mas e eu? Vá te catar. Será que você não conseguiu observar ainda que você só conta na medida em que permite que o jogador do campo político de 4 em 4 anos continue jogando o jogo? E que depois que ele é eleito, ele se interessa por outras coisas? E que ele só voltará para pedir o seu voto para continuar jogando aquele jogo, porque nesse campo específico, ao invés de você prestar o exame da ordem, você precisa de 4 em 4 anos de uma chancela de um certo número de pessoas, porque esse campo é assim que ele funciona. Então, de quase em 4 em 4 anos, eu peço, vota aí para eu continuar jogando. Obrigado, vou continuar jogando, e eu volto a jogar. E durante esses 4 anos, você não é jogador, você não é variável que conta, você não importa. Quase nunca. Quase nunca. Por quê? Porque, na verdade, o que me importa é ser líder do governo na Câmara, o que importa é ser líder da oposição não sei aonde, o que importa os troféus que eu tenho que disputar. É isso que eu estou preocupado. Então, eu farei alianças, eu agredirei, eu montarei, eu farei, para que eu possa conquistar os postos que estão, são o objeto do meu desejo, naquele espaço específico. Então, eu espero que a partir daí você comece a perceber, que não tem mais lugar aqui para essas ingenuidades de ficar se queixando e tal, e você perceber que as coisas, elas são mesmo como elas são. E um profissional da política, ele tem como preocupação exclusiva a sua carreira, tal como um jornalista, um publicitário, Só que a carreira do profissional da política pressupõe algum tipo de aprovação popular esporádica. No caso de um senador, você imagina, é de 8 em 8 anos. É um jogo, Você tem 2 ou 3 consultas na vida, você já está há 24 anos de carreira, está tranquilo. Certo? Então, eu não sei se você percebeu, mas de certa maneira, você tem um trabalho político que ele é, na sua medula, cínico. Porque o profissional da política, ele é realmente motivado pelos troféus do campo. Mas eis aí uma busca que, no caso do campo político, não pode ser completamente assumida. Por quê? Porque faz parte das regras do jogo uma aprovação popular que implica o quê? Uma representação do povo. Uma espécie de trabalho altruísta, o trabalho em seu nome. Então você percebe que, de um lado, você tem uma lógica social, que é a lógica do jogo, da disputa, do espaço de poder, e de outro lado, você tem a presença do campo político na sociedade como um todo, que é marcada pelo entretenimento de uma crença, de uma ilusão, que é a ilusão do serviço público. A ilusão da entrega, a ilusão da representação mesmo. E eu não sei se você percebeu, mas você está o tempo inteiro lidando com essa ambivalência, não é? Com esse duplo sentido do trabalho político.
que pressupõe ocultar os verdadeiros interesses de quem age, em nome de interesses do povo que muitas vezes são ignorados até mesmo pelo próprio povo. Em outras palavras, o político diz falar em nome do povo, não sabe o que o povo quer, e muitas vezes o próprio povo ignora exatamente o que é que ele quer ante as diversas situações de decisão que o político tem que tomar. Então, quando um candidato se apresenta, imagine você se ele dissesse, bom, o que eu quero é ser presidente. Porque esse é o troféu. Eu estou jogando esse jogo. E eu quero eu me dar bem. Eu quero eu ter poder. Eu quero eu ter poder para distribuir. E distribuindo poder, eu terei mais poder. Já imaginou uma campanha assim? Você nem imagina, porque o que você tem? Eu quero ser presidente para servir. Eu quero ser presidente. Imagina pensar em mim. Eu quero ser presidente para atender os interesses. Então, é exatamente essa dupla lógica que faz do trabalho político um trabalho Frankenstein, um trabalho idiosincrático, um trabalho estranho, um trabalho cínico, onde você tem que sistematicamente esconder seus interesses em nome de interesses socialmente aceitáveis. Em outras palavras, ninguém elegeria ninguém para que o outro se desse bem. Portanto, existe uma espécie de fraude inicial em todo o princípio da representação. O profissional da política que se preocupa com a própria carreira afirma preocupar-se com os interesses do mundo, com as carências do mundo. Você dirá, mas muitos políticos são legais e trabalham. Claro, precisam desta chancela, buscam o apoio popular e com isso podem até atender a alguns interesses. Farão isso, mas farão isso como instrumento, como meio, como trampolim. Haverá aqueles que de tal maneira confiam nessa adesão dos 4 em 4 anos, que já nem se preocupam mais em disfarçar. Ou seja, jogam o jogo jogado mesmo. O jogo do poder, tal como ele se apresenta nas casas legislativas, na relação com o executivo, etc. Jogo, né, assim, da busca dos troféus, sem perder muito tempo com a torcida. Agora, eu queria te dizer que esse ocultamento dos interesses pessoais em nome de, digamos, desígnios socialmente autorizados, não é uma exclusividade absoluta do profissional da política. Se você encontrar um juiz na rua e perguntar, o que te motiva? Né? É preciso que ele tenha intimidade com você para dizer, eu quero ser desembargador. Se ele não te conhecer, ele dirá, eu quero fazer do mundo um mundo mais justo. Se você encontrar um professor, é preciso que ele tenha intimidade com você para ele dizer, o que eu quero é a glória, o reconhecimento, o aplauso, o que eu quero é aumentar o meu capital acadêmico, o que eu quero é ser reconhecido como um especialista, o que eu quero é me dar bem. Se você não conhecer ele direito, ele dirá, eu estou preocupado com você. Mas é muito interessante, porque tem um livrinho do Max Weber, intitulado em português, Ciência e Política, Duas Vocações. E nesse livrinho, Max Weber diz uma coisa que eu li no tempo da graduação, e eu juro que eu não entendi, eu só vim entender muito tempo depois, quando ele diz assim, o aluno não é uma variável que conta no jogo da academia. Por isso, dar aula ou não dar aula
O jogo da academia passa por outras variáveis. É o reconhecimento dos pares. O jogo da academia é o jogo dos congressos, dos bastidores, dos núcleos de pesquisa, das verbas da CAPES, da não sei o que. O aluno... O aplauso do aluno, o apoio do aluno, não é variável que conta. E me atrevo ainda a ir mais longe do que Max Weber. Às vezes até atrapalha. Então, por exemplo, tem formatura, né? É o momento que o aluno reconhece os professores. Então, quem é que vai? Os professores que serão aplaudidos. Os outros não aparecem. Eu me peguei presidindo uma sessão de formatura. Eu que só venho aqui para falar com você, eu era o presidente da cerimônia de colação de grau. Agora, é claro, na hora de falar, você pode dizer o que for, tudo é pelo aluno, tudo é não sei o quê, mas É que, na verdade, o troféu que eu disputo, o seu aplauso não conta nada. E quando o professor é aplaudido pelo aluno, ele é invariavelmente taxado de demagogo, populista, showman, etc. Que são alcunhas que deslegitimam, redutoras de credibilidade naquilo que é fundamental para, digamos, a vitória no campo acadêmico. Então, veja, o apoio do aluno é ressignificado e ele é traduzido negativamente, sobretudo por aqueles que não têm o apoio do aluno, porque perceberam mais rapidamente que o apoio do aluno não conta como variável decisiva para a busca dos troféus. Está chocado, mas não fica assim. Em qualquer campo que você se situar, não é? Você encontrará pessoas que esconderão os próprios interesses, esconderão os próprios desejos, esconderão os próprios apetites, em nome do quê? Em nome de interesses que não são os seus. E por que muitas vezes isso acontece? Porque isso é condição de satisfazer esses interesses. Em outras palavras, você não vota em mim se eu disser que eu só quero me dar bem, eu quero que você se foda. Então, eu direi outra coisa. Eu farei tudo por você. E aí você votará em mim. Perceba então que para eu conseguir continuar jogando o jogo, eu preciso, de certa maneira, esconder aquilo que efetivamente me motiva. E é exatamente por isso que o trabalho de sociologia da política é um trabalho de tirar o que é aparente para encontrar como as coisas efetivamente funcionam. É um trabalho de descobrir mesmo, no seu sentido mais verdadeiro da palavra. Descobrir, né? Por quê? Porque as atividades sociais, elas estão cobertas por um conjunto de discursos que muito mais escondem os interesses reais das pessoas do que propriamente explicitam esses interesses. Razão pela qual o trabalho do intelectual é um trabalho de desconstrução dos discursos para encontrar as verdadeiras motivações, as verdadeiras inclinações, os verdadeiros apetites. Beleza? Então, se você começar, nós vamos falar de campo político até o fim da nossa jornada, mas agora você tem na cabeça, né, que existe um espaço de relações sociais povoado por profissionais da política, onde você tem Renan Calheiros, o Eduardo Cunha, a Dilma, o Lula, o Maluf, o não sei o quê, o Alckmin, não sei lá, e esses caras estão jogando, eles estão jogando freneticamente o tempo inteiro. Em busca do quê? Em busca da sua felicidade. Sim, agora você já ri. Em busca dos troféus que eles disputam de forma tão empedernida.
Ok?